Iniciei aqui. Desculpa. Estamos ao vivo, doutor. Mas Tudo ainda bem. não tem ninguém assistindo. Só... Ah, tá. Ai, que bom. Tem uns segundinhos para poder começar de fato, Começar, né? Eu esqueci esse detalhe que ela não tem. Vamos começar agora, então, né? Podemos começar assim. Olá, boa noite. Começamos agora mais uma live do Observatório da Saúde do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar sobre um assunto que tem gerado muitas dúvidas: o retorno às aulas presenciais. Será que é realmente seguro? Quais medidas nós devemos adotar? Eu sou Gisele Félix e vamos conversar com o Dr. Abelardo Bastos Pinto, presidente do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Abelardo, muito boa noite. O senhor poderia fazer um breve histórico para nós desde o início da pandemia? Muito obrigada. Boa noite, Gisele. É um prazer estar aqui. Quero agradecer à diretoria do Observatório da Saúde, em nome da SOPERJ, da nossa presidente, doutora Kátia Nogueira, e de contemplar o nosso departamento com um assunto tão atual e relevante. O assunto é muito delicado, né? É um momento de muita ansiedade. Eu vou projetar alguns slides com o objetivo de nortear e dirigir um pouquinho mais as explicações. Deixa eu pegar aqui um pouquinho rapidinho. Confirmando está sendo... a tela está sendo compartilhada, tudo certo? Sim, tudo certo. Bem, uma das funções fundamentais da escola é que, além de ensinar, ela inclui, ela acolhe, ela instrui, né? E informa, desenvolve, capacita, né? E, além de tudo, também alimenta. Muitas crianças têm ali na escola, a nível público, a alimentação do dia. E quanto mais tenra a idade, quanto menor a criança, maior a necessidade do contato físico para desempenhar esse papel. A pandemia ela fez uma reorganização de toda a sociedade e também da comunidade escolar. Família, alunos, professores, funcionários, né, se desdobram para que o ensino não seja interrompido, ou que não tenha sido completamente interrompido ou prejudicado, né? A preocupação grande é da evasão, né, evasão escolar, que é um assunto também muito complexo e que nós temos tido muito cuidado em trabalhar de tal forma que isso não aconteça. Vida e saúde física e mental ganham uma notoriedade muito grande, além do trabalho, alimentação e do lazer. A educação, na verdade, é a fonte segura para garantir compreensão, prevenção e bons resultados. Exemplo, solidariedade, seriedade, ética, são consequências da educação e são consequências duradouras e talvez até permanentes da educação. Nem todas as crianças têm as mesmas oportunidades e o momento é de um momento de desigualdade por diversas razões sociais, políticas, econômicas. E a aprendizagem remota ela é desigual, porque acentua essas perdas fora da escola. Fora da escola, essa criança teria que ter uma rede, uma internet que funcionasse, um equipamento que funcionasse melhor. Então, isso
cria um ambiente mais desigual. Aqui, da cronologia, que foi essa sua primeira colocação, Gisele, nós estamos desde março sem as aulas presenciais. 26 de fevereiro foi o primeiro caso no Brasil, se eu não me engano, vindo da Itália. 5 de março foi o primeiro caso de transmissão interna no país. E 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia, para vocês verem cronologicamente como essas coisas não são tão simples assim. E 17 de março foi a primeira morte no Brasil. Então, a vida teve que ser reinventada. Só para vocês terem uma noção, a Prefeitura do Rio ela tem 750 mil alunos, com 37 mil professores. O Estado do Rio tem mais 641 mil alunos e 39.597, sendo exato, professores, fora os funcionários administrativos, tanto municipais quanto estaduais. Então, o retorno das aulas vai gerar um movimento no Estado em torno de 2 a 3 milhões, e só na cidade do Rio de Janeiro pode ultrapassar tranquilamente 1 milhão de pessoas a mais circulando. O afastamento da escola vem causando danos educacionais às crianças, principalmente às crianças da educação infantil, as menores da pré-escola. Claro que os professores, as famílias, têm sofrido muito com isso. Elas tiveram que lidar sozinhas, muitas vezes, com a parte estrutural da casa. Ficaram sem ter quem ajudar. Comida, limpeza, compras, orçamento, emprego, risco de perder o emprego, dívidas, né? O suporte educacional e educacional pleno aos filhos. Muitas famílias reclamam que não têm qualificação suficiente para acompanhar os conteúdos dos filhos, né? Fora as dívidas, diante dessa perda do contato físico importante dos amigos, quer dizer, o emocional também ficou muito abalado, parentes, professores, as perdas permanentes, os óbitos que foram anunciados e continuam sendo anunciados, os filhos mais velhos adoecendo, o despreparo, né, que eu já citei anteriormente, dependendo da situação social, acesso à internet para participar das aulas, o confinamento, às vezes, em espaço restrito. Muitas pessoas moram em comunidades, em locais bem pequenos, muitas pessoas, 10 pessoas em 20 metros quadrados. Isso é uma coisa que, além do risco com relação à doença, imagina você não saindo confinado naquele ambiente restrito. A alimentação também para eles, né? A escola luta também com as suas soluções, e, por incrível que pareça, numa mesma região, no mesmo bairro, você tem várias realidades. Essa coisa de dizer que está todo mundo no mesmo barco é uma forma muito simplória, muito descompromissada de caracterizar a pandemia, quando, na verdade, nós podemos estar com o mesmo problema, mas em barcos diferentes, entendeu? Todos atarefados. Nunca o tempo foi tão longo e tão curto. E a desigualdade ficou muito patente, muito presente nesse momento. Além de tudo, temos lidado ao longo do tempo com a infodemia, que são as fake news, as informações desconexas, conflitantes, né? Que não tranquilizam a população através dos órgãos de comunicação, a politização da saúde, que é uma coisa muito triste, que eu acho que é uma hora de juntar todos e a gente olhar numa direção só. E aí vai criando um ambiente de muita ansiedade, de angústia, gula, né?
uns comendo de mais, outros comendo de menos, outros sem comida, né? Algumas escolas conseguiram manter a alimentação, as famílias compareciam, mas o percentil foi muito baixo comparado à necessidade. A falta de atividade física ou atividade inadequada, isso foi gerando outras complicações. Por exemplo, os acidentes domésticos, eles aumentaram exponencialmente, né? As crianças confinadas, então, caíam, se traumatizavam, fraturas, entorses, cortes, queimaduras, entendeu? Então, isso tem sido uma constante. Por outro lado, quem comeu demais ou está comendo demais, aumento de peso, né? Conflitos domésticos, a violência contra a criança e contra a mulher também, o abuso, que é uma coisa muito importante, o cyberbullying, já que hoje o uso das telas é muito mais frequente, e, em decorrência disso, o sono intranquilo, as perdas materiais, né? Na verdade, o que tem que ficar claro, e ninguém deve se deixar enganar, é que não existe ainda, oficialmente, um tratamento e prevenção através de vacina, né? A melhor forma de você evitar é o distanciamento e as medidas de higiene. Eu acho, isso é uma opinião muito pessoal, eu acho que é um momento ímpar para a educação e para a saúde, e tem que ser aproveitado para construir novas oportunidades e novos saberes. A conscientização da população, nunca se falou tanto em educação e saúde como um instrumento realmente de valorização do ser humano. Então, eu acho que nós temos que investir muito nessa parte de educação e saúde e interagir esses setores para que a gente consiga caminhar. Existem a diversidade populacional, a regional, a desigualdade social, a limitação da educação e do aprendizado, impactando principalmente os pequenos, né, da educação infantil e da pré-escola, os alunos de necessidades especiais que requerem contato físico para desenvolver a parte cognitiva, e também os maiores que estão próximos do Enem. E imagina que confusão, que faixa de idade ampla que está sendo prejudicada com o afastamento da escola. Outra coisa que é muito falado, a gente que mora na cidade grande fica sempre, de alguma forma, com um certo grau de crítica com relação ao SUS, mas veja bem, o SUS ele tem uma abrangência, entendeu? Absurda, ele atende 150 milhões de brasileiros. O SUS, no interior, ele reina nas cidades menores de uma maneira fantástica. O Programa de Saúde da Família cobre 66% da população inteira do país e chega a 82% no Nordeste. É um programa de inclusão, é um programa de inserção social. A gente tem que valorizar e tem que defender o SUS. Ele, numa hora dessa, ele que disponibilizou toda essa estrutura, naturalmente, as que foram montadas, né, de UTIs, de respiradores, isso foi tudo através do SUS. Nessa hora, somos todos iguais, né? A educação e a saúde também produziram diversos documentos, protocolos, diretrizes, entendeu? De grande utilidade no enfrentamento. Mas a decisão da volta depende de características epidemiológicas e elas são regionais e distintas. Então, não adianta você se mirar, Manaus saiu na frente no Brasil, tudo bem, a capital do Amazonas, mas eles realmente tiveram indicadores epidemiológicos que justificaram isso. A gente não pode, a gente tem que lidar com essa ansiedade de uma forma um pouco mais racional. Eu sei que isso não é uma coisa simples,
mas o recado importante é administrar essa ansiedade. A tendência natural, lógica, é a intersetoriedade. Na verdade, por exemplo, nós temos a maior rede de saúde do país aqui no Rio, que foi capital da República, essa coisa toda, mas esses setores eles têm que falar entre si. A gente tem que ter uma língua só. A gente tem que se comunicar com a educação com a saúde com o serviço social. Esses setores eles têm que estar alinhados, eles têm que passar por um processo de comunicação permanente e a gente tem que fazer isso funcionar sim. A gente tem que, essas coisas tem que haver um grau de comprometimento, de responsabilidade entre todos esses setores. Aqui eu falo rapidamente das características das crianças que podem ser assintomáticas e transmissão por contato direto. As crianças estavam em casa, estão em casa, ou pelo menos deveriam permanecer em casa. Então, se elas pegaram o Covid, pegaram através de um adulto, entendeu? Então, é importante, porque criança mexe muito, mexe no rosto, mexe no nariz, mexe nos olhos, coça, e então, essa criança, o ideal é que ela obedeça o afastamento. Tá? A atenção com as crianças é fundamental. É claro, eu vou falar rapidamente dos sintomas, já que nós estamos falando para uma população grande. Os sintomas são como de qualquer outra virose. Febre, coriza, eventualmente dor de ouvido, dor de garganta, que é muito comum, dor de cabeça, mas pode haver aumento da frequência respiratória, com sibilância, sinais de pneumonia. Os sintomas gastrointestinais são mais comuns nas crianças que apresentam vômito, diarreia, e chegam até 57%, sendo mais comuns do que nos adultos. Por exemplo, na China, 10% das crianças eram assintomáticas e 40% a 50% tinham febre. E temos aí agora, mais recentemente, né, a partir de maio, essa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né, que é semelhante com características do Kawasaki, febre alta, duradoura, não acontece logo no início, acontece muitas vezes, e não tem relação com um Covid intenso no início, pode ser uma coisa discreta, semanas depois abre um quadro com febre alta, adenopatia, que é aumento dos gânglios, edema na região cervical, mãos e pés, pressão baixa podendo chegar ao choque, conjuntivite, exantema, manchas pelo corpo, pode ser acometido o coração, a parte digestiva, a parte renal, a parte hematológica, dermatológica, neurológica, levando ao choque. Teve início, foi relatado primeiro no Reino Unido, e em abril, e depois foi para os Estados Unidos e está pelo mundo. Aí aconteceu o seguinte, começamos com todo esse processo de muitos protocolos e a prefeitura resolveu lançar as suas regras de ouro, que eu estou aqui apenas resumindo, e que faz parte de todo um pacote, vocês vão ver, que pode mudar de município, pode mudar de estado, pode mudar de país, elas todas se assemelham. Tá? Nas regras de ouro da nossa prefeitura aqui do Rio de Janeiro, nós tivemos a higiene das mãos com água e sabão neutro, ou álcool gel. Às vezes, água e sabão é uma coisa mais acessível e funciona tão bem quanto. Banheiros e áreas de circulação com dispensadores de sabão líquido, toalhas de papel descartável, lixeiras com tampa sem acionamento manual, uso de máscaras para os maiores de 2 anos, o que, aliás, eu vou falar mais adiante, não é uma coisa tão simples assim nos menores, distanciamento de 2 metros ou 4 metros quadrados, ambientes arejados, equipamentos de proteção individual para o pessoal também da limpeza, além das máscaras, luvas, toucas, etiqueta respiratória, ensinar como tossir, como espirrar, encaminhamento assistência médica, o funcionário com sintomas, limpeza concorrente a cada 3 horas e limpeza terminal no fim do expediente. Ou, então, a limpeza imediata,
onde tem criança, tem acidentes que vocês já sabem exatamente o que ocorre. Materiais educativos em pontos estratégicos para divulgar todas as medidas de contenção. E, além da central 1746. A Academia Americana de Pediatria, recentemente, reeditou um resumo com relação à volta às escolas. Eles estão tentando, porque o ano letivo nos Estados Unidos e na Europa começa agora, né? Então, a gente está tendo também, é bom a gente observar o que está acontecendo para lá. Limpar e desinfetar superfícies de alto contato, né? Isso me lembra muito os ônibus, o metrô, o BRT. Lavar as mãos, distanciamento, que é igual ao nosso, menos estudantes e staffs por sala. Professores trocam de salas, estudantes não trocam de salas, só quem sai da sala é o professor. As comidas são oferecidas em pacotes, mas o padrão de alimentação americano, cá para nós, não é dos mais interessantes, mas é ofertado nas carteiras. Usar espaços externos sempre que possível, se você tiver um número maior de pessoas, máscaras para todos, naturalmente acima de 2 anos, e flexibilidade para o ensino virtual com aparecimento de vírus. Por exemplo, do vírus. Isso é uma coisa já, vamos dizer assim, de aceitação do que é possível subitamente você sair para o ensino remoto, já que o presencial não deu certo. Aqui, com relação aos cuidados na escola, eu gostaria de ressaltar que nós temos 3 modos, talvez 4, de chegar à escola, né? Como boa parte dos países europeus, a criança ou vai de bicicleta ou vai a pé para a escola. Nos Estados Unidos também tem essa abordagem, só que aqui a gente tem o transporte escolar, que não é tão comum para o lado de lá, o transporte público e o transporte individual. Isso é uma coisa muito complexa, porque o transporte escolar você tem como, de alguma forma, controlar, embora você vai ter que obedecer espaçamento, número de pessoas dentro do ônibusinho. O transporte público, infelizmente, é complexo, né? A partir do momento em que você não tem uma higienização correta, não tem um número de pessoas dentro do esperado, dentro do BRT, é praticamente impossível você praticar o distanciamento. E, além disso, alternância e revezamento na escola, na chegada à escola, dos horários de entrada e saída. O transporte escolar, conforme eu falei, você vai ter que ter um espaçamento interno, vai ter que ter aeração, os vidros abertos, mas numa cidade que não é tão tranquila como a nossa, imaginem uma criança com a janela aberta, o risco de outras ocorrências. Cuidados de higiene após cada viagem e no final do dia, atenção às superfícies de grande contato, isso é super importante, equipamentos de proteção devem ser mantidos, individual, e uma frequência maior das viagens, né? Isso é impossível. O transporte público, eu já comentei, é o espaçamento, a aeração, a higiene prejudicada, os equipamentos de proteção individual, a desorganização, os riscos aumentados, infelizmente, não é parâmetro factível, né? Na escola, eu tenho observado, as escolas particulares estão bastante, vamos dizer assim, envolvidas em produzir e atender essa regra de ouro, né? Os recursos materiais são os termômetros. Os termômetros, eu faço uma ressalva aqui, eles
se vocês observarem em determinados locais que têm sido utilizados, eles nem sempre registram a temperatura de forma uniforme. Então, é uma coisa para se discutir, naturalmente, porque a utilização deve ser muito cuidadosa para você não deixar passar ou então devolver uma criança e criar uma série de outros problemas com um termômetro que não está funcionando direito. As máscaras transparentes para as crianças, para os professores das crianças menores ou das crianças com necessidades especiais ou as crianças ainda com atraso de desenvolvimento. O face shield só tem sentido se tiver uma máscara por trás. Sem máscara, aquilo é um detalhe sem muita objetiva. Claro, o pessoal da limpeza, com máscara, com aquilo, o pessoal da recepção, eu acho super válido também, indico. Os totens com pedaleira, para que não haja contato da criança com qualquer superfície, né? O álcool gel, o sabão neutro, a toalha descartável, os lenços, né? O papel higiênico, naturalmente material de limpeza, detergente, desinfetante, luva para o pessoal da limpeza, redimensionamento estrutural para aeração natural, que é outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Janelas abertas numa escola que tem 2 andares é risco para essas crianças. Sinalização de todo o espaço escolar é super importante. Todas as orientações devem ser passadas às famílias e funcionários, por e-mail, por folder, por cartilha, por web meeting. Já falei da temperatura. Checar de todo o staff escolar. Se alterado durante a aula, a gente pode falar isso até depois, comunicar à família, reservar um espaço arejado para aguardar a chegada dos responsáveis. Naturalmente, quem for verificar isso tem que ter todo um equipamento para não se contaminar. Porque tem várias experiências já, vamos dizer assim, relatadas, que as primeiras pessoas que se contaminam na escola são os professores. Tá? Se identificar a turma que pertence e informar aquelas famílias da mesma turma. O que o sistema americano diz que, se você encontrar, o ideal é você fechar aquela sala de aula. Higienização obrigatória das mãos, eu já falei a respeito, álcool, sabão líquido, equipamento com borrifadores e pedaleira, máscara, recomendação de uso individual pelo risco de acidente. Aqui a gente fala das máscaras, eu vou falar rapidamente disso, as máscaras caseiras que foram inseridas no contexto, tem que ter pelo menos 2 camadas de tecido, cobrir totalmente a boca e o nariz, bem ajustado ao rosto e sem deixar espaço nas laterais. As máscaras não devem ficar úmidas e devem ser trocadas em até 2 horas. Qualquer danificação deve ser substituída o mais rapidamente possível e devem ser adaptadas para crianças e adolescentes, o que não é uma coisa simples, tranquila. Tá? Entre 2 e 5 anos, deve ser avaliada a possibilidade de uso por ajustes frequentes, né? Imaturidade ou inadaptação da criança. A criança não aceita com facilidade nessa faixa de idade. Entre 6 e 10, ela melhora muito a aceitação e, a partir de 12 anos, ela já sabe exatamente o que deve usar e só não usa quando quer realmente provocar. Devem ser lavadas com água e sabão, deixar de molho em solução de água sanitária, 1 colher de sopa de água sanitária para meio litro d'água por 30 minutos. Depois da secagem, passar com ferro quente, ambos os lados, e guardadas num saco limpo. E se cair no chão, tem que trocar imediatamente. Isso, naturalmente, vai criar a necessidade de ter máscaras acessórias adicionais para essas crianças. Lembrar que as crianças vão aprender mais facilmente com a repetição e exemplos de forma alegre e natural, coisa que a gente não tem observado nas ruas agora, esses dias. Tá? Nas salas, sinalização pré-determinada do trajeto da criança para a sala, distanciamento, as barreiras físicas entre uma carteira e outra também,
divisão das turmas, remanejamento dos alunos, alternância das idas ao colégio, o ensino remoto está aí para isso, recreio, se tiver uma área externa, arejada, ampla, eu não vejo problema. Bebedouros, usar copo descartável. Os banheiros também, refeições, a educação infantil deve fazer nas salas de aula, dentro do refeitório o distanciamento é fundamental, obedecendo os 2 metros. Os pais, coisa fundamental, manter atualizado o calendário vacinal segundo o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá? Exemplo de toda a comunidade, isso é fundamental. Não deve deixar de levar para vacinar, porque o sarampo está por aí, a gente tem que ter cuidado, tem que vacinar, tem que fazer reforço, entrar em contato com o seu médico, com o seu pediatra, para saber se as vacinas estão corretas, ou com o centro de saúde, viu? Alimentação saudável, atividade física é uma coisa fundamental, disponibilizar equipamentos de proteção individual, independente do fornecimento da escola, a criança tem que levar alguma coisa adicional, que pode perder, pode cair no chão. Ler em família, que é um momento de congraçamento, né? As recomendações fornecidas pelas escolas, quer no âmbito público ou privado, colaborar com a escola no cumprimento das medidas de higiene e distanciamento social. Uma coisa importante não é seguir a escola, todas essas recomendações, e, nos finais de semana, ir para uma festinha para ter contato com uma série de outras pessoas, sem máscara, sem nada, que é um investimento enorme que a gente está tendo nas escolas, de despesa, de risco, e para você, essa criança não vai ficar com uma boa referência, nem com relação ao que você está falando para ela, nem com relação à família que está se comportando de uma maneira inadequada. França e Coreia do Sul abriram, fecharam, reabriram, quer dizer, essa história de abrir e fechar não é que nós falhamos. Isso está previsto no Covid-19. Então, todo mundo já tem que fazer a cabeça. Se voltar, vai voltar, pode voltar atrás, volta de novo, volta atrás, até que uma hora, se Deus quiser, nós vamos conseguir resolver. Reino Unido, menos da metade dos alunos não apareceram, mas houve também um aumento do número de casos, eles estão planejando até voltar atrás, mas isso por conta da abertura e da flexibilização. Houve uma flexibilização e isso eles até chegaram a levantar a possibilidade de fechar os bares para poder abrir as escolas, por incrível que pareça. Tá? Na Dinamarca, mesmo lavando as mãos diversas vezes, alguns professores contraíram coronavírus após o retorno. No norte da Austrália, está permitindo que os pais optem por não enviar as crianças de volta à escola. Isso nós já temos aqui também, já é lei estadual. Na sexta-feira, o governador do estado, até então governador, fez um decreto-lei em que as famílias podem optar pelo ensino remoto até que surja um medicamento ou uma vacina contra o coronavírus. Uma coisa importante a gente lembrar aqui, o Brasil nós temos 9.300.000 adultos de risco, na faixa de risco, 9.300.000, tá? Que moram com crianças em idade escolar. Se a gente fizer um cálculo matemático, se 10% desse grupo de 9,3 milhões pegar Covid, nós vamos ter, com a letalidade de 3,3%, 35 mil óbitos no Brasil. Isso é um dado da Fiocruz, que saiu a semana passada. Isso é uma coisa muito importante a gente lembrar disso. Tá? A variação é individual da experiência, tanto na quarentena, tanto social quanto emocional. Nós precisamos de uma rede ampla de acolhimento, de inclusão. Nós temos que fugir, né,
da criança sair da escola, da evasão escolar. A inclusão é fundamental. Nós temos que tentar... Ideias não estão faltando, surgiram várias ideias. Uma delas é uma rede de comunicação barata, subvencionada, acessível à população, que pode ser criada. Fizeram um cálculo econômico que eu achei muito interessante. A escola ficou esse período todo, esses meses todos, sem grandes despesas, água, luz, etc. e tal. O que se economizou nesse período poderia ser revertido em rede de internet, em aparelhos telefônicos que pudessem ser ofertados às famílias de baixa renda e que de tal forma que elas pudessem fazer o ensino remoto, a atividade escolar remota. Então, é uma coisa para que se discuta e se avalie, e isso matematicamente dá uma diferença, mesmo pagando R$100 de internet todo mês, para cada aluno de baixa renda, é possível fazer esse tipo de proposta. Recurso, eu acho que não falta, né? A gente toda hora está às voltas com tantos dinheiros aí aparecendo, né? Além de tudo, essas informações seguras devem ser através do Ministério da Saúde e através do Ministério da Educação e das sociedades, da SBP, a Sociedade de Pediatria, da SOPERJ do Rio de Janeiro, entendeu? Considerar os boletins epidemiológicos locais na decisão de reabrir das escolas, fale com o seu pediatra, contate a sua escola, a vida e a saúde em primeiro lugar. Isso é indiscutível. A Fiocruz emitiu um documento relatando que, para que a doença esteja controlada e que a gente tenha uma volta tranquila, nós tenhamos 30% de leitos disponíveis, que se tem no momento, diminuição de, no mínimo, 50% dos casos durante um período de 3 semanas, que nós não temos, tá? Diminuição do número de mortes entre casos confirmados e prováveis, pelo menos nas últimas 3 semanas, e o sistema de saúde deve estar pronto para detectar, testar, isolar e tratar pacientes rastreando os contatos. Isso é uma coisa a ser conquistada. Deixei uma mensagem do Paulo Freire aqui, que eu acho interessante. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. E aí, estamos aqui na live, por favor, Gisele, é com você. Excelente, muito bom ouvir por você, doutor Abelardo, as regras de ouro, informações de ouro também. Muito bom ouvir de uma pessoa experiente que sabe o que está falando, né? Trouxe muitas informações relevantes para os pais e para os educadores também, na hora, principalmente dos pais avaliarem, né? Porque no final os pais vão acabar optando se eles vão querer que os filhos retornem agora ou se para a família não é o melhor momento, ou se aquela criança tem alguma condição, ou a família tem alguma condição que exige um cuidado maior. Isso me fez lembrar também, né? Nós temos aqui todas essas regras, os protocolos, as pessoas seguem, outras pessoas não seguem a risco, a gente estava conversando no início, né? Antes da live sobre isso. Isso me fez lembrar da importância do médico de família, né? Da família ter o seu próprio médico que conhece a individualidade dos membros, né? Sabe quais são os riscos para aquela família, né? E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão, né? O que a família que tem um caso especial em casa, por exemplo, uma criança que tem problema, né? Criança com diabetes, alergias respiratórias, ela deve ter um cuidado especial. O que essa família deve fazer para avaliar se leva ou se não leva? Na verdade, eu acho que a gente tem que ser menos tolerante com relação à doença, com relação ao atendimento, né? Uma criança que apresenta algum desses sinais que eu citei, ela deve ser levada, naturalmente, logo para ser atendida. Nós temos hoje essa disponibilidade.
E uma coisa que você falou aí que é muito importante, o pediatra, hoje, é vamos dizer assim, o responsável quase que absoluto como o médico da família. Ele acompanha desde a gestação, desde o atendimento à sala de parto, desde o crescimento, os primeiros anos, a adolescência. É uma coisa muito, muito linda, muito de um retorno muito grande emocional e nós temos uma relação muito prolongada e, vamos dizer assim, verdadeira. Isso é muito importante. Então, a família, você levantou a questão da criança com necessidades especiais, a criança com doença crônica, é uma criança que já cria esse vínculo com o pediatra, um vínculo de uma intensidade muito maior desde cedo, né? Particularmente, os clientes que eu tenho, eles não deixam de ser meus clientes. Não que eu tenha a aptidão até para o adulto, mas eles não vão embora. Eles dependem, criam esse acolhimento, é uma coisa muito importante. Então, a criança que tem doença crônica, o asmático, o diabético, a criança com algum quadro neurológico, a criança que tenha algum quadro imunológico, essa criança ela depende de um acompanhamento, ela depende de um contato. Essa disponibilidade que o pediatra tem hoje em dia vamos dizer assim, tudo para confortar essa família, para dar segurança. E eu acho que o que a gente pode fazer é justamente estreitar essa relação e criar essa vamos dizer assim, essa rede do bem, a rede do acolhimento, embora seja a preocupação hoje em dia é você falar alguma coisa que alguém do mal falou como se fosse do bem, né? Mas eu não me importo, não. Eu estou muito tranquilo com relação a isso, mas eu acho que a gente precisa de criar cada vez mais, exemplificando, entendeu? Essa maneira de lidar, não de uma forma pessimista, mas de uma forma de integração. E essa preocupação, por exemplo, que a gente tem com a educação, sabendo do valor da educação na formação do cidadão, da formação do indivíduo, como isso é importante, né? Como a família tem se tornado cada vez mais importante. Então, geralmente, a família, qualquer que seja essa família, com recurso ou sem recurso, que tem uma criança com necessidades especiais, é uma família muito envolvida, é uma família é uma família diferenciada nos seus valores. E eu acho que a gente tem que alimentar essa rede, alimentar essa esperança para essas pessoas. Por isso é que tem que surgir ideias. Ideias não faltam. Não são ideias de ganhar dinheiro, são ideias de dividir o que você pode dar, a sua orientação, a sua informação, que é uma coisa que vai beneficiar aquela família. Perfeito. Te ouvindo, doutora Abelardo, eu pensei também que a gente está com uma oportunidade única de criar uma geração com educação em saúde, né? E ter uma educação mais consciente, com etiqueta respiratória, com higienização das mãos adequada, né? Criar uma geração realmente mais saudável através da prevenção, né? Com certeza. Isso vai gerar outras vantagens, né? Uma geração mais saudável, com atividade física, com alimentação saudável, né? Com o viés das artes, da música, de outras coisas que fazem bem a cabeça, né? Os esportes, né? De uma forma não tão exploradora, né? Não tão... porque, na verdade, você precisa desse conjunto de coisas boas para realmente estimular a pessoa a ver que aquilo ali realmente faz bem, independente de
de render alguma coisa física, alguma coisa material, entendeu? Sim, Eu pegando acho que também. é por aí. Uhum. Sim, concordo. Pegando o gancho que você falou, fazer bem para a cabeça, né? Então vamos falar um pouquinho de saúde mental também nas crianças, né? Nos adolescentes. A gente também percebe que, bom, as crianças, às vezes, elas têm mais resiliência do que os próprios pais, né? Eles conseguem enxergar a vida de uma forma muito mais positiva, né? E eu percebo que nos grupos, né, da escola dos meus filhos, que os pais estão com uma, sabe, estão com uma visão tão negativa que às vezes as crianças não tinham percebido, né? Qual é a recomendação que o senhor dá para os pais para como eles podem lidar com os filhos nesse momento? Eu acho que eu acho que deve haver uma nova um renascimento do relacionamento da família. Eu acho que todo esse espanto que ocorre nas famílias tem a ver com o afastamento produzido pelo trabalho, produzido por vários outros fatores. A pessoa que trabalha diariamente, que é cobrado demais, ele tem o trânsito, ele tem as dívidas, ele, de alguma forma, tem pouco tempo, o horário que ele chega, o filho ou já está dormindo, ou já está quase dormindo. De repente, ele voltou para casa e passou a ter tempo. Mas o que ele faz com aquele tempo? Ele não sabia o que fazer com aquele tempo. Eu acho que agora a gente já está tendo o tempo necessário para saber o que fazer. Então, ele também tem que se encontrar, buscar nele mesmo, que as soluções estão em nós, né? Eu acho que ele tem que buscar o que agrada mais a ele e o que ele pode fazer que possa conciliar com o filho. Tem tantas atividades, né? Coisas assim do passado que você pode resgatar, que possivelmente é da infância desses pais, que não estão conseguindo naturalmente, que essa superficialização da relação, ela não ajuda, ela distancia você dos filhos. E eu acho que agora a gente está muito próximo. Então, jogar carta, jogar dama, fazer alguma coisa do passado, tem coisas assim pequenas, mas tão expressivas, falar, né? Hoje em dia é até difícil ter uma caixa de fósforo, né? Quase ninguém usa mais caixa de fósforo. Falar com um fiozinho na caixa de fósforo era uma coisa encantadora, entendeu? E hoje em dia é tudo muito, não posso falar marca comercial, mas é tudo muito virtual. O virtual, você nem sabe quem está do outro lado da linha, né? Esse cuidado de reinserir a criança, e tem tantas coisas, pintura, a música, o canto, a dança, tem tanta coisa que pode ser feito que possa beneficiar. Agora, uma coisa simples é pegar, agora que existe assim uma facilidade maior, está todo mundo menos desorientado, entre aspas, sair para caminhar, olhar a natureza, descobrir novos valores, entendeu? Por que não? Isso não é uma coisa... Nietzsche falava uma coisa muito interessante, que se você for visto dançando, as pessoas vão dizer que você é louco. Só que essas pessoas não estavam escutando a música, entendeu? Você vê alguém dançando, o outro que está assistindo, mas é louco, não. Ele está escutando uma música que você está perdendo a oportunidade de escutar. Então, eu acho muito importante a gente inventar teatrinho, aqueles teatrinhos antigos. Tem tanta coisa aí, tem tantas ideias, tantas sugestões. Eu acho que não é fácil, sem dúvida nenhuma. Agora, isso tudo que eu estou falando, é claro, num lugar extremamente pequeno, num lugar violento, num lugar que não há proteção. Infelizmente, é a tal desigualdade que a gente fala tanto. Entendeu? Verdade. Tem uma pergunta aqui
se, em caso de volta às aulas, já em setembro, que cuidados devemos ter no retorno das crianças para casa? É o mesmo, eu citei isso no resumo que eu fiz, quem está no transporte, naturalmente, vai voltar obedecendo o distanciamento, as regras de higiene, usando máscara, entendeu? E de ônibus, aí a gente tem que ter anjo da guarda, sabe? Porque, sinceramente, eu sou muito, eu gosto muito de falar a verdade. Só que num BRT, nós vamos ter que, as autoridades vão ter que tomar medidas mais restritivas. Quando a gente viu esse final de semana, sem querer levantar uma questão polêmica, as praias cheias, as pessoas grudadas, eu acho que essa turma, eu só posso agradecê-los por terem se exposto por nós, população de risco. Porque, pensa bem, houve a exposição, só pode ser por amor, porque quem que vai se expor a pegar uma doença sabendo que aquilo é perigoso, sabendo que aquilo vai disseminar, que existe um percentual da população que não vai evoluir bem, né? Eu só posso agradecê-los, eles estão fazendo, concorrendo para no futuro a gente ter a imunização de rebanho, só pode ser isso. Não é uma... Porque quem vai à praia e que vai aproveitar, se você está numa área guardando as devidas proporções, mas daquela maneira que foi divulgado, eu não fiquei triste, porque eu acho que eles quiseram se oferecer para me proteger. Eu agradeço a eles. Temos mais uma pergunta aqui, se tem alguma recomendação especial para creches, para bebês. Olha, isso é uma pedrinha na chuteira. Eu tenho muito carinho pelas creches, acho que elas prestam... aliás, nós temos até pela Sociedade Brasileira de Pediatria um livrinho de Filhos de 2 a 10, em que o capítulo sobre creches e as cuidadoras eu tive a honra de poder escrever, e é uma pedrinha na chuteira, porque, pensa bem, a criança depende do contato físico, depende de visualizar labialmente, depende... É uma criança que, naturalmente, pode ter um curso super benigno, mas ela corre o risco de contaminar a professora e, se acontecer de não ter pessoas de idade, de risco em casa, essa criança realmente não tem, o professor tendo todo o cuidado, não tem problema dessa criança frequentar a creche. A partir do momento que tem alguém de população de risco, com mais de 60 anos, com doença crônica, cardiopata, diabético, hipertenso, pneumopata, infelizmente, o risco vai ser muito grande. Verdade. Existe alguma ferramenta de saúde mental para avaliar essas crianças no retorno para a escola? Por exemplo, a pergunta foi, a gente vai avaliar a temperatura, vai fazer o teste para COVID, essas crianças que tiverem algum sintoma, né, de ansiedade, depressão, elas vão conseguir ser diagnosticadas? O senhor acha que isso pode acontecer nas escolas? Está existindo essa preocupação? Eu acredito que sim. Nós estamos participando de um trabalho com o Dr. Heber Maia, que é da UF, sobre justamente esse momento. Deve sair em breve. Agora, acho que o que vai acontecer? Eu acho que eu tenho recebido algumas queixas de ansiedade e pânico, tamanha as desinformações que foram distribuídas nos meios de comunicação. Eles assistiram e presenciaram aquilo,
e entram em pânico quando encontram com outra pessoa, outro amiguinho na rua, eventualmente, de máscara, mas entram em pânico. Eu acho que a escola vai ter chance de, ao acolher, o momento, até para os maiores, não é de sair testando conhecimento, testando conteúdo. Eu acho que o momento geral, principalmente para os pequenos também, é de acolhimento. E aí eu acho que a escola pode identificar isso, pode trabalhar isso, e, é claro, naturalmente, referenciar a um serviço de apoio, caso isso seja uma expressão com maior frequência. Acho que isso não, na verdade, isso depende de feeling, depende de observação. E essa observação a família faz em casa e tem que ser presencial. Certo. Doutor Abelardo, deixa uma mensagem, então, para os pais. Nós estamos caminhando para o final, faltam pouquinhos minutos. Deixa sua mensagem, por favor, para os pais que estão nos ouvindo aqui no Observatório da Saúde, para as crianças também. Eu queria aproveitar para agradecer o doutor Márcio Meirelles, que é um dos diretores, muito querido, que foi que me incentivou ao curso de recurso humano na área de saúde na ENSP. E eu queria aproveitar, não vou encontrar com ele, mas... Bem, a mensagem é fundamental. Trate com carinho, trate com amor, decida em família, se reúnam, conversem dentro do contexto familiar, se reúnam dentro do núcleo familiar, tá? E façam a melhor opção, conversem com o seu médico, conversem com a escola. É fundamental a gente ter esse espírito de acolhimento, esse espírito realmente de amor. Fazendo com o coração, eu acho que o máximo que pode acontecer é você ter que voltar atrás, mas fazer com consciência, com ética, com tolerância, valorizando as coisas que realmente têm valor, tá? Vivendo o real e não o virtual, cheio de pirotecnia, de coisas assim que realmente não tem valor absoluto na vida da gente. Tá? E a pediatria está aí, a Sociedade de Pediatria tem inúmeros trabalhos, o nosso departamento tem pelo menos 6 publicações sobre volta às aulas, está disponível no site da SOPERJ, tá? E a SBP também tem várias publicações, e nós estamos abertos a discutir sempre que possível. E corra tudo bem, que todos fiquem bem, fiquem em casa por enquanto, vamos aguardar as decisões aí, e eu espero que corra tudo bem. E muito obrigado aí pela sua mediação também, que foi espetacular. Eu que agradeço, doutora Abelardo, muito obrigada mesmo. Hoje nós conversamos com o doutor Abelardo Bastos Pinto, presidente do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. E você? O que você achou? Qual tema você quer ver nas próximas lives? Conta aqui pra gente. Muito obrigada e até a próxima.